Despertar da Noiva, parte 6. O derramamento do Espírito Santo. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos, sou fundadora de Worldwide Wings, editora e autora de 7 livros. E aí vem o episódio da minha série Despertar da Noiva. A Torá é como um grande livro de imagens que mostra Yeshua em quase todas as páginas. Uma vez que seus olhos forem abertos, você vai descobrir Yeshua em quase todos os lugares da Torá. Em nossa série Despertar da Noiva, muitas vezes iremos em busca de traços de Yeshua na Torá. Torá, aliás, não é chamada de lei, mas sim direção e instrução. E se um pai ensina e dá instruções a seu filho, imagina o nosso Pai Celestial. A Torá revela a eleição de Yahvé dos israelitas como seu povo, sua vontade, sua aliança e suas condições de aliança. A Torá foi trazida do céu e entregue por Moisés. A Torá é a vida e Yeshua é a Torá viva. Hoje celebramos Shavuot, uma celebração muito especial que tem um grande significado na relação entre Yeshua e sua noiva. Shavuot também tem um significado muito especial na minha vida pessoal. Eu nasci em Shavuot. Durante meu nascimento, uma pomba branca voou até a máquina de escrever do meu pai, no andar térreo da casa dele. Meus pais sempre me contaram isso, mesmo sem entender esse simbolismo. Eu também descobri só muito mais tarde que a pomba branca é um símbolo do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e também de Israel. Antes de falar sobre Shavuot, quero trazer alguns pensamentos gerais sobre as festas de Yahvé. Em Levíticos 23, Yahvé especificou exatamente quando e, em parte, como devemos celebrar suas festas eternas. Todas as festas apontam para Yeshua em cada detalhe, e Yahvé observa muito de perto isso, porque quando introduzimos outras festas pagãs, o espelho em Yeshua está perdido. Não podemos mais reconhecer Yeshua nas suas festas. Assim como as festas da primavera refletem a primeira vinda de Yeshua, as festas de outono refletem a segunda vinda. A festa de hoje se chama Shavuot, que em hebraico significa Festa das Semanas. Shavuot vem da palavra raiz Sheva, que significa 7. Então, adicionando vogais, chegamos à palavra Shavua, que significa semana. A palavra Shavua, no plural, é chamada de Shavuot, Festival das Semanas. Shavuot é chamado assim porque a Torá nos guia a contar 7 semanas inteiras, 7 Shabat. No texto hebraico de Gênesis 23:15, diz: "E você contará a partir do dia seguinte ao Shabat, a partir do dia em que trouxer o feixe para a oferta movida. Haverá 7 Shabat", traduzidos para o alemão 7 semanas completas. A palavra grega, Pentecoste, significa 50º. Então, segundo as instruções de Yahvé, devemos nos reunir no 50º dia. Com Pentecostes, geralmente associamos imediatamente ao derramamento do Espírito Santo, como lemos em Atos 2:1-4. A festa de Shavuot veio e todos os crentes se reuniram em um só lugar. Essa afirmação, por si só, remonta um longo caminho para as raízes hebraicas da nossa fé. Na verdade, para Levíticos 23. Lá aprendemos quando o Shavuot é celebrado, e são precisamente essas instruções em Levítico 23 que os fiéis judeus seguiram na época de Atos dos Apóstolos. Eles contaram desde o dia dos primeiros frutos até 7 semanas completas, ou seja, 49 dias. E no 50º dia, como Yahvé ordenou, eles se reuniram para celebrar Shavuot. E então foi naquele mesmo dia e naquele ano que o Espírito de Yahvé foi derramado sobre eles. E veremos como o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos está intimamente relacionado com a experiência do Sinai. Os fiéis judeus se lembraram do primeiro festival de Shavuot no Monte Sinai. O que foi celebrado lá? O casamento de Yahvé com o povo dele, onde Yahvé deu a Ketubá ao seu povo. A Ketubá, que significa escrito em hebraico, é um contrato de casamento judeu por escrito, mas não foi de forma alguma que Yahvé deu apenas aos judeus, ou seja, à tribo de Judá, as instruções para esta e outras festas. Em Gênesis 23 diz:
Estas são as minhas festas. E todas as 12 tribos e os estranhos estavam reunidos. A diferença entre os judeus e nós é que os judeus mantiveram as ordens de Yahvé para celebrar suas festas, que são ordens eternas, e nós não. Voltando aos discípulos em Jerusalém, o que eles experimentaram no Shavuot? Em Atos 2:1-4 diz: E de repente um rugido saiu do céu, como de um vento poderoso que estava chegando, e encheu toda a casa onde eles se sentaram. E línguas foram divididas para eles como se fosse fogo, e eles sentaram-se sobre cada um deles. O derramamento do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, segue a partir das experiências do povo israelita no Monte Sinai. Em Êxodo 20:18 diz: E todas as pessoas levaram o trovão, as chamas, o som dos chifres e a montanha ardente. Yahvé então falou com todas as pessoas sobre as condições da aliança, sobre as 10 palavras ou 10 mandamentos. Em outras palavras, ele deu ao seu povo uma ketubá, um contrato de casamento. O povo tremeu e disse a Moisés: Fale conosco, então ouviremos. Mas Elohim não falará conosco para que não morramos. Yahvé queria falar com todos, mas o povo parou de longe. Yahvé então deu a Moisés os termos dessa aliança e ele as deu ao povo. Quando eles se reuniram em Jerusalém, ouviram o primeiro e segundo sermão de Shavuot de Pedro. Ele penetrou em seus corações, e eles disseram ao Pedro e aos demais apóstolos em Atos 2:37. O que devemos fazer agora, irmãos? Pedro e os demais apóstolos responderam: Afastem-se do pecado, vire-se para Adonai. As palavras foram dirigidas aos que estavam reunidos. Naquela época não havia um Novo Testamento escrito, mas a referência de Pedro ao arrependimento foi dirigida aos ensinamentos da Torá. Todo mundo que comete pecado também comete ilegalidade ou falta de Torá. E o pecado é a ilegalidade, como diz em 1 João 3:4. Pedro claramente se referiu aqui à Torá, o pacto ou tratado de casamento que eles tinham transgredido. A experiência no Monte Sinai foi a doação da Torá. E nessa festa de Shavuot em Jerusalém, Pedro lembra novamente em dar e obedecer a Torá. E novamente as manifestações do Espírito Santo de Ruach HaKodesh estavam lá, como na primeira festa de Shavuot no Monte Sinai. A frase penetrou em seus corações é muito clara, porque a aliança renovada, de acordo com Jeremias 31:33, é escrita no coração pelo Ruach HaKodesh. Eu vou colocar minha lei, minha Torá em seu coração e vou escrevê-la em seu coração. A instrução de Pedro para se arrepender, voltar para a Torá e obedecê-la penetrou em seus corações também. E em seu segundo sermão de Shavuot, Pedro diz em Atos 3:19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, para que ele mande o Messias, o qual lhes foi designado, que é Yeshua. Ele deve permanecer no céu até o momento em que tudo seja restaurado, como o Elohim disse há muito tempo quando falou através dos seus sagrados profetas. E o próprio Moisés diz: Adonai irá despertar um profeta como eu de seus irmãos. Você deve ouvir tudo o que ele lhe diz. Qualquer um que não ouvir este profeta será expulso do povo e destruído. Sim, todos os profetas anunciaram estes dias, de Samuel a todos que o seguiram. Vocês são os filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Adonai fez com seus pais. Aqui, Pedro enfatiza que se eles fizerem arrependimento, estão incluídos na aliança que Adonai concluiu com seus pais de fé. E isso também se aplica a nós. Também somos filhos e filhas dos profetas e incluídos na aliança feita com nossos pais de fé. Moisés, ou Moshe em hebraico, trouxe o Tratado da Aliança na primeira festa de Shavuot. Pedro, na festa de Shavuot, em Jerusalém, convocou os espectadores a retornar ao Tratado da Aliança. E agora, na festa de Shavuot de 2020, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, está mais uma vez nos lembrando de voltar ao Tratado da Aliança, ao nosso contrato de casamento com Yeshua. A propósito, o profeta Ezequiel, em Ezequiel 1:26, teve uma visão de uma figura de 4 seres vivos, cujo sobre as cabeças havia algo como um trono, no qual uma figura era como a aparência de um homem. Os mesmos elementos foram vistos no Monte Sinai.
vento de tempestade, grande nuvem, fogo do qual os raios olhavam para frente e para trás. Agora, se você comparar, você poderia dizer que aqueles com a glória de Yahvé no Monte Sinai tinham que estar presentes para os 4 querubins. E por que Ezequiel foi enviado? Ezequiel 1,7 diz: para pregar o arrependimento às pessoas que tinham uma testa dura e um coração endurecido. E em Ezequiel 5,6 continua: porque eles rejeitaram minhas leis e não viveram em minhas ordens. A comparação entre a festa de Shavuot no Monte Sinai e a festa de Shavuot em Sião nos leva também a outros fatos. Fato número 1. Ambos foram celebrados no 50º dia. 2. Os ensinamentos foram escritos em tábuas de pedra no Monte Sinai e nas tábuas do coração em Sião. 3. No Sinai, os mandamentos foram escritos nas tábuas de pedra com o dedo de Yahvé, enquanto mais tarde foram escritos nas tábuas do coração pelo Ruach HaKodesh. 4. Quando o bezerro de ouro foi construído, isto é, a quebra da aliança, 3.000 homens morreram, como explica em Êxodo 32:28. Na festa de Shavuot em Sião, 3.000 pessoas renasceram. Em Atos 2:41 diz: assim, aqueles que assumiram o que ele disse estavam imersos, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas ao grupo. Em Romanos 11:26 significa: de Sião virá o Redentor e tirará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu gostaria de convidá-los para celebrar a festa de Shavuot com uma nova consciência. Deixe o Ruach HaKodesh escrever em seu coração os ensinamentos da Torá, os ensinamentos do contrato de casamento com Yeshua. Ore para que ele lhe ajude a aprender as diretrizes do Tratado da Aliança, passo a passo. O dia e o ano da tribulação estão se aproximando. Ainda há tempo para se arrepender e se arrepender por não saber e não ter obedecido às ordens de Yahvé por causa de uma falsa doutrina. E no próximo episódio conheceremos Yeshua como o grande matemático. E estamos a caminho do número 7, desde a semana da criação até a grande tribulação.